É engraçado a gente pensar que é co-criador da nossa existência, da nossa realidade, do mundo como ele é, quando nós estamos tão atrelados em todos os momentos da nossa vida, a crença de que nós estamos recebendo realidades passivamente. Isso gera uma sensação de medo tão grande do novo, daquilo que a gente não tem controle, daquelas incertezas, como se a Terra e o mundo, o universo fossem grandezas totalmente desconhecidas e arbitrárias que vão tirar a gente da nossa paz, da nossa tranquilidade e colocar a gente para viver realidades inomináveis que muito provavelmente vão gerar um nível de sofrimento tão grande que a gente não vai dar conta. É bem verdade que a vida às vezes vai apresentar certos desafios que a gente não esperava passar. Às vezes são desafios que vão nos ameaçar, trazer uma necessidade de trabalho, de atenção, vão trazer realmente aquela sensação de que a gente precisa parar tudo para olhar para aquilo e entender por que aquilo tá ali. Eu diria que existe um grande, imenso propósito de vivenciarmos situações como essas em vários momentos da nossa vida, mas essas circunstâncias elas não vêm de forma arbitrária, simplesmente para trazer dor e sofrimento para nós. Elas vêm porque de fato elas trazem alguma oportunidade de aprender alguma coisa, alguma oportunidade da gente ir abandonando certas partes da nossa vida que não precisam realmente ficar. E por isso a gente está o tempo todo passando por processos de inícios e fins, fases que começam e terminam, pessoas que vêm e vão, situações de saúde que ora estão plenas, ora não estão tão plenas. Isso tudo porque a gente precisa realmente passar por um processo longo da gente ir compreendendo o que é estarmos vivos numa dimensão terrena como essa, em que é um mundo dos sentimentos, é um mundo das sensações e um mundo do livre-arbítrio do nosso ego. Muitas vezes, realmente, a gente vai vivenciar circunstâncias que a gente, de fato, não escolheu pelo nosso ego presente, mas o nosso espírito escolheu antes de vir. Porque a nossa sabedoria espiritual é muito mais aberta, muito mais consciente de fato daquilo que a gente precisa passar. A questão é que quando nós estamos vivenciando processos que levam a sofrimento, que levam a dor, que levam a questionamento e muitas vezes fazem a gente perder as esperanças e a fé em qualquer outra coisa diferente daquilo que a gente está vivendo, nós entramos num looping ilusório muito coerente para o nosso ego, que basicamente faz com que a gente não consiga sair da situação. A gente não vislumbra soluções quando a gente entra nesses padrões. Mas esses padrões só existem porque a gente está momentaneamente esquecendo que aquela circunstância tem uma importância de estar ali. Quando a gente realmente sai do protagonismo da nossa personalidade e passa a ver as circunstâncias da vida por um olhar mais sensível, tentando ativar um pouquinho da sabedoria da nossa essência diante daquela circunstância, nós conseguimos de fato perceber aspectos daquela situação que normalmente passariam despercebidos aos nossos olhos. São deficiências, são faltas, são dores, são fins, são traumas, são lutas, muitas vezes, que a gente tem que vivenciar, que no fundo estão ali não para fazer a gente sofrer gratuitamente. Pelo contrário, mas para preparar a gente para sermos pessoas mais fortes. Essa virada de chave, essa virada de visão faz com que nós consigamos de fato solucionar as coisas muito mais rápido do que se a gente tivesse se deixado levar por essas circunstâncias, como se elas fossem avalanches que simplesmente passam e soterram a gente sem nenhum pingo de solução. Se existe uma coisa que a Terra e o Universo está sempre mostrando para nós, é que após os fins, as mortes simbólicas, sempre há um momento do renascimento. Por mais que as coisas tenham seus inícios e fins, e por mais que isso implique em sentimentos de dor, em medo do novo que pode chegar a vir, o universo está sempre mostrando pra gente que existem certos aspectos que são infinitos, que são imortais e de fato é a nossa essência.
A nossa experiência material, a nossa experiência concreta, as relações, os papéis que a gente tem que desempenhar em determinados contextos, os status, as posições nas quais a gente se coloca, tudo isso são estados da matéria, que tem um propósito de nos ensinar alguma coisa por um determinado momento. Nós estaremos numa função dentro de um emprego, por exemplo, enquanto aquela função estiver ensinando para nós o que a gente precisa aprender, mas quando a gente chegar ao fim da utilidade daquela função, muito provavelmente passaremos por transformações e seremos colocados em circunstâncias mais favoráveis para a continuidade do nosso aprendizado. A todo momento nós estamos vivendo essas circunstâncias que eu poderia dizer, nas palavras astrológicas, meio plutonianas. São circunstâncias que colocam a gente em contato com aspectos íntimos do nosso ser, porque quando a gente lida com os fins das coisas, sejam eles fins simbólicos ou mortes propriamente ditas, estamos sempre repensando o nosso mundo interior. Nós estamos sempre tendo que olhar para dentro para a gente se voltar para fora num mundo novo. Todas essas circunstâncias plutonianas fazem de nós seres mais fortes, por mais que às vezes a gente sinta que a dor vem de uma forma devastadora, que ela tirou toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de continuar a nossa vida. Pelo contrário, essas circunstâncias elas mostram para nós que nós temos a capacidade de passar por elas e sermos pessoas melhores, mais fortes e mais bem preparadas para outras circunstâncias. A gente não pode esquecer nunca que essa porção que é de fato imortal e infinita está levando com ela os ganhos, as formas positivas, os resultados positivos dessas trocas e experiências que a gente vai tendo, que são temporárias. A nossa alma realmente está carregando com ela os ganhos de todas essas experiências que às vezes são dolorosas e muitas vezes são positivas. Mas aquilo que realmente não precisa mais ficar, aquilo que realmente precisa ser transmutado, aquilo que não tem mais utilidade de permanecer na nossa vida, acaba por perecer, por terminar, seguir o seu próprio caminho para outro lugar. Não há nada de errado nisso, isso é uma coisa exatamente, extremamente natural para nossa vivência aqui na Terra. Tudo é temporário, tudo tem início, meio e fim, e nós precisamos aprender a jogar com a fluidez, jogar com o tempo que as coisas têm para fluir, para acontecer. Porque quando algo não precisa mais prevalecer na nossa vida e a gente se apega a esse algo sem acompanhar o movimento natural do fim para um novo começo, a gente sofre muito. E a gente sofre porque a gente tem a crença de que a gente necessita daquilo que está indo embora, quando na verdade, se a gente for olhar por outra lente, é como uma imensa oportunidade que a vida coloca da gente vivenciar novas experiências que serão mais úteis para a nossa caminhada, porque aquelas que estão indo embora realmente não precisam mais ficar. Elas já trouxeram todo o aprendizado que a gente precisava e agora estamos prontos e preparados para darmos continuidade ao nosso processo. Nesse grande balé universal que leva cada um de nós a cada vez mais avançarmos para a nossa evolução, nós veremos inevitavelmente pessoas que vêm e vão. Pessoas que vêm, dão sua contribuição, nos ensinam, compartilham momentos, dividem suas vidas e em algum momento elas vão partir, elas vão continuar suas vidas, se despedir da vida material e vão continuar a sua existência de uma outra forma. A gente precisa aprender de fato a aproveitar esses momentos, aproveitar essas pessoas, aproveitar essas circunstâncias ao máximo, para a gente tirar todos os aprendizados que existem naquela circunstância, porque em algum determinado momento esse estado vai mudar, vai alcançar uma outra roupagem, uma outra realidade. E ali a gente vai precisar aprender a desapegar, a gente vai precisar aprender a se despedir e continuar o nosso processo, porque estamos sempre em movimento. O tempo está passando, estamos sempre em movimento e a sensação de permanecer no mesmo lugar é uma ilusão. E essa ilusão frequentemente gera sofrimento. Estamos sempre sendo chamados a nos reinventar, a assumirmos novas circunstâncias, novas possibilidades de aprendizado. Isso tudo faz parte desse processo evolutivo, todos nós estamos dentro dele, e quanto mais estivermos ligados na verdadeira compreensão do que isso tudo significa,
mais proveito a gente vai tirar disso tudo. Mais fortes nós seremos e mais abertos nós estaremos às novas possibilidades de aprendizados. Gostou? Então inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, curta, comente o que você achou aí embaixo e vamos juntos nesse partilhar, nesse chamado de elevação da consciência para fazermos um mundo melhor. Um beijo.